Quantos irmãos crentes aqui, nessa manhã, têm e estão com fome e sede pela palavra de Deus? Metade. Eu oro para que a outra metade gere fome e sede até o final do culto. Ou que o Espírito Santo te desperte deste sono da manhã, em nome de Jesus. Amados, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 18, do versículo 13 ao 27. Êxodo 18, de 13 ao 27. Conforme você for encontrando, obrigado, querida. Vá se colocando de pé para nós honrarmos juntos a palavra de Deus e lermos juntos. O texto diz assim, Êxodo 18, 13 a 27. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que é que você se assenta para julgar e todo esse povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha entre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós nos posicionamos o nosso coração, posicionamos o nosso entendimento e posicionamos, Deus, para o agir do Teu Espírito, no operar e no compreender da Tua palavra, para que nessa manhã Tu fales ao nosso coração e nós sejamos profundamente ministrados, que a Tua palavra, que não volta vazia, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ministre a nossa vida e nos dê um rumo, nos dê uma bússola, para que a gente não fique à deriva, nem de um lado, nem para o outro, mas que nós estejamos com um só coração, um só entendimento, uma só fé, um só batismo, diante da Tua presença, nessa comunidade que nós carinhosamente chamamos de refúgio. Ajuda-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria o melhor sogro do planeta. Mas eu não posso dar esse título porque eu seria egoísta demais e tem muito mais nessa palavra do que só o aspecto de Jetro ser o sogro de Moisés. Então, eu mudei o título para a importância de participar de um em casa. Amém?
Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos refletir sobre a dinâmica da igreja. Hoje esse texto, ele tem para nós um pouco de rumo, um pouco de direção, um pouco de operar de Deus em meio ao povo, em meio ao nosso convívio, em meio à igreja de Cristo e particularmente hoje, nessa manhã, a Igreja Refúgio. Antes da gente entrar no texto em si, toda vez que nós lemos, queridos, e eu falo isso aqui de tempo em tempo para que você faça isso também no teu devocional, na tua leitura bíblica, tá? Então, antes da gente entrar para interpretarmos o que o texto está querendo dizer para nós, nós precisamos calibrar o texto, porque ele é do Antigo Testamento. E nós entendemos, na escola de líderes, né, que você fez, está fazendo e vai fazer em nome de Jesus, que a palavra de Deus ela é uma revelação progressiva. Então existem estações onde Deus progressivamente vai sendo revelado e que se cumpre em Cristo Jesus lá no Novo Testamento. Então existem procedimentos, maneiras de viver, leis, entendimentos, interpretações no Antigo Testamento que nós precisamos do óculos do Novo Testamento para a gente saber o que a gente faz com aquilo. Amém? Amém, igreja? Dá um amém forte aí, amém? Amém. Isso. Então não dá para a gente pegar um texto do Antigo Testamento e esquecendo de Jesus aplicá-lo. A gente jamais pode fazer isso. Então a gente aprende a calibrar o Antigo Testamento a partir da ótica de Cristo. Senão a gente vai viver a nossa fé como uma seita. Por quê? Porque toda seita, ela é uma ótica do Antigo Testamento que não passou na luz do Novo Testamento. Tá? Guarde isso no teu coração, que isso também é importante. Pois bem, esse texto apresenta Moisés na lida com o povo. Sabemos que Moisés foi o libertador do povo escravo do Egito, que foi conduzir o povo em direção a Canaã, a terra que emana leite e mel. Nós sabemos que Deus promete a Abraão, lá de Ur dos Caldeus, uma nação tão grande, um povo tão grande, incontável como as estrelas do céu e as areias do mar. E Abraão, então, tem o filho da promessa, Isaac. Isaac tem o filho Jacó. Jacó muda o nome dele no encontro com Deus, agora ele se chama Israel, e de Israel então saem os 12 filhos, né, juntamente com José, Manassés e Efraim, que são os filhos de José, as 12 tribos de Israel. Só que dali Deus manda aquele povo para uma incubadora de multiplicação chamada Egito, né? E durante um longo período naquela incubadora, né, aquele povo se torna então incontável como as estrelas do céu e a areia do mar. E nós sabemos que há uma ideia de que quando Moisés sai do Egito em direção à terra prometida, naquele período de 40 anos de deserto, Moisés estava ali lidando com mais ou menos 2 milhões de pessoas. Tá? Então, o pano de fundo é esse, queridos. E aí, Moisés está neste processo de lida com esse povo todo. E de repente ele recebe uma visita do seu sogro Jetro, pai de Zípora, para dar-lhe um conselho. E este conselho então cai como uma luva. O que nós precisamos calibrar aqui, antes da gente entrar na mensagem, é que Moisés, ele tinha essa figura de mediador entre Deus e o povo. E nós sabemos que quando nós vamos para o Novo Testamento, encontramos em Cristo o cumprimento da promessa, nós olhamos de Cristo para a história de Moisés lá 1300 anos antes, e nós descobrimos que Moisés estava sendo um tipo de Cristo, ou seja, alguém que já estava tipificado, vivendo de tal maneira que apontaria para o Messias que haveria de vir, que é Cristo Jesus.
Ok? Então, quando a gente entende isso, e a gente lê lá em 1 Timóteo 2, versículos 5 a 6, por exemplo, onde o texto diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Nós então podemos entender que a gente deve ler Moisés, mas a gente precisa entender que nenhum homem mais deve se colocar como mediador entre Deus e a humanidade para a salvação. Amém? Este único é Cristo Jesus. É por isso que, às vezes, quando a gente ouve pastores que, quando alguém sai da igreja, amaldiçoa a família, diz: você está amaldiçoado, tudo que você encostar agora vai morrer, porque você não é frutífero, e essas coisas que a gente vê por essas aberrações, essas igrejas tóxicas que a gente vê por aí, a gente tem que lembrar que o único mediador entre Deus e os homens agora é Cristo Jesus. Nenhum pastor, nenhum apóstolo da atualidade tem autoridade para amaldiçoar alguém e falar: você está saindo da minha igreja, seja amaldiçoado. Ok? Amém? Vamos soltando as coisinhas no meio da mensagem que é importante, né? Ao mesmo tempo que não é por conta disso que Cristo agora é o mediador, não é mais Moisés como foi no Egito para aquele povo todo, que era o único que entrava na tenda, o único que saía com o rosto reluzente, que foi o único que subiu o monte, que trouxe as tábuas da lei 2 vezes, né? Não é por isso que o texto está ensinando, nós vamos jogar isso fora, muito pelo contrário. Quando nós entendemos a dinâmica de igreja do Novo Testamento, a gente enxerga um processo de edificação e crescimento. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então aqui a gente já vê que há distinção entre os irmãos para aqueles que vão operar em dons ministeriais para trazer crescimento, para trazer edificação para a igreja, amém? Então a gente pode entender que no Novo Testamento nós encontramos reincidências de que há uma organização para o organismo igreja. E nós vamos perceber essa estrutura. Veja, tem muitos textos especiais, por exemplo, lá em Atos, né? Como o texto, até inclusive o que eu citei aqui no momento da oferta, né? Você vê lá em Atos 11, 29 e 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que é isso? Isso é uma organização, por exemplo, na ajuda financeira da igreja primitiva. Uma outra organização, por exemplo, ela vai estar lá no ensino doutrinário, em Atos capítulo 15, que a gente encontra, versículos 1 e 2. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha a heresia aqui. O que é isso aqui? Antigo Testamento sem o Novo. Amém? Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. O que isso quer dizer para nós? Que havia uma organização do que se cria. Não se cria de qualquer maneira. Eu creio de um jeito, você crê de outro. Eu vou me circuncidar, você não precisa. Não. Eles levavam isso para Jerusalém. Inclusive o primeiro concílio é o concílio de Jerusalém, que está lá no livro de Atos, onde aquilo se discutia diante dos apóstolos e eles então definiam, né? Definiam a ponto de que
eles voltavam contando como era para ser. Outra organização é a organização na obediência das decisões, que é exatamente o que eu falei. Atos 16, versículo 4. Nas cidades por onde passavam Paulo e Timóteo, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem... O quê? Sem medo aí, vai. Para que fossem... Amém, obrigado. Obedecidas, né? Porque havia uma organização, uma outra organização na prestação de contas. Atos 21, 17, 19. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente, detalhadamente, o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério, né? Então havia essa organização de prestação de contas. Organização na instituição da liderança, né? Eu não posso me instituir líder, eu preciso ser instituído líder. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, né? E por último, a organização nas funções da liderança. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Qual é a função daqueles que presidem a igreja, que lideram a igreja? Pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Ah, mas eu não gosto de ensinar. Então você não está cumprindo a palavra, né? Então aqui está um processo, irmãos, do qual nós precisamos calibrar. Quando nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento e a gente, para não fazer dele uma doutrina, para não fazer dele uma regra, para não fazer dele uma norma, nós precisamos encontrar no Novo Testamento como que aquele texto, aquela ideia, aquele procedimento se relaciona. Queridos, eu sei que isso aqui é uma coisa assim, né? Agora vou fechar o parênteses aqui e vamos para o texto. Eu só queria fazer isso antes, para que a gente amadureça nesses processos. Às vezes eu passo a semana estudando, eu vivo processos e eu trago mastigadinho aqui para vocês, né? E eu sempre faço isso, vou continuar fazendo isso, porque esse é o meu trabalho, está aqui, né? Pregação e ensino. Mas é importante de vez em quando eu abrir um pouquinho das caixinhas de como eu chego onde eu chego, para que você no teu devocional cresça, para que você no teu devocional amadureça, para que você não pegue lá um texto do Antigo Testamento e interprete do jeito que você quiser. A gente precisa praticar dessa maneira a leitura bíblica. Amém? Ponto, acabou, respira, puxa o ar para dentro, solta agora, né? Agora vamos para a pregação, tá? Fica tranquilo que não vai ser assim daqui para frente. Pois bem, Êxodo 18, versículo 13, a gente vê aqui um pastoreio desumano. A gente vê aqui Moisés e o povo sem rumo. Pensa comigo, 500 mil homens se alinhando com suas causas, seus pormenores, suas situações do dia a dia, suas questões de interpretação da fé, perguntas a respeito de Deus, a respeito de como eles estavam vivendo, dos litígios, das situações íntimas, das relações, das sociedades que eles faziam entre eles, as coisas da vida, o que eles faziam, desfaziam, e ali se colocando numa fila interminável. Moisés então se assentava numa cadeira, né? Imagino com um galão de Gatorade do lado dele, debaixo daquele sol escaldante do deserto, falou, agora vai, Senhor, né? E ouvindo um atrás do outro. Quantos aqui gostariam de ser o último conselho do dia? Imagina o último conselho do dia, em que situação Moisés estava para ouvir e dar uma direção, né? Terrível. E aí então,
Jetro, versículo 17, vai dizer: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo vão ficar esgotados, pois essa tarefa aí é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E é por isso que, glória a Deus pela vida de Jetro, nós podemos almejar algo mais organizado. Apesar da igreja ser um organismo, que é o corpo de Cristo, né, vivo, ele também pode ser organizado, como uma organização. E aí, então, versículo 20, aqui no conselho de Jetro, ele diz: oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Olha que coisa linda. É como se ele estivesse dizendo: olha, faz o seguinte, uma vez na semana, né, eu vou aqui, né, uma vez na semana, junta todo mundo e explica um pouco a respeito das coisas, que inclusive você está escrevendo, Moisés, porque nós sabemos que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são autoria de Moisés, né? Então, tudo que foi sendo dito de anos para trás, foram sendo dito de maneira oral, se ensinava de maneira oral. Quando Moisés, então, está ali com toda aquela informação, ele decide escrever, e dali, então, nasce o Pentateuco. E Moisés, então, recebendo esse conselho, e o final do texto vai dizer que Moisés acatou ao conselho de seu sogro Jetro. Moisés, então, continuou orientando quanto aos decretos e leis, mostrando como se vivia e o que se fazia. Ou seja, não só aquelas leis que você não entende nada, mas explicando. A gente vê a palavra o tempo todo, né? O desejo de explicar. Quando o povo volta lá do cativeiro babilônico e Esdras vai ler de novo a palavra vai dizer que ele lia e explicava para o povo. Então é importante explicar a palavra precisa ser explicada. E aí naquele momento então Moisés tinha para falar a respeito desses decretos e leis e mostrar como aquele povo deveria viver, como ele deveria fazer, né? Ou seja, continue sendo fonte de doutrina, né, como crer, e de ética, como viver. É por isso que no domingo nós aprendemos as coisas do Senhor, mas também nós aprendemos como nós devemos viver de maneira ainda mais agradável a Deus. Nós aprendemos no nosso entendimento como crer no Deus da palavra, mas nós também saímos daqui, principalmente nos em casas, que são o lugar onde nós desenvolvemos esta prática para que através de perguntas práticas a respeito do que foi ensinado aqui no púlpito no domingo, a gente vá pensar a respeito de como a gente vai aplicar aquilo na nossa vida do dia a dia. Amém, amados? Então há uma dinâmica aqui. E eu quero dizer para você aqui nessa manhã, desde já, que participar de um em casa, participar de um grupo pequeno aqui dessa igreja, aos olhos pastorais, tá? Não é uma opção como uma outra atividade. Nós compreendemos que é parte daquilo que o cristão deve se fazer por essência. Hoje nós somos 670 e alguma coisa de membros nessa casa. Nós temos 390, eu dei uma olhada hoje de manhã, 390 e alguma coisa de pessoas dessas 670 participando de um em casa. Ou seja, 280 pessoas não estão indo nos em casas. Sem contar que dessas 300 pessoas, né, essas pessoas não vão toda semana no em casa. Então nós já temos uma frequência de faltas e nós temos pessoas que nunca nem pisaram num grupo pequeno durante a semana. E eu estou aqui como teu pastor para te pedir a participar de um em casa. Eu estou aqui como teu pastor para te dizer, se você quer apacentamento nessa igreja, frequente um grupo pequeno, para que você se torne conhecido, para que as pessoas te conheçam, para que você tenha um vínculo com pessoas das quais vão falar de Deus na tua vida e você também será ferramenta nas mãos de Deus para aquelas vidas que estão indo lá. Amém? Então, eu quero desafiar você a procurar
um em casa, em nome de Jesus. Quase metade da igreja, 40% da igreja não frequenta um grupo pequeno. Então isso para nós é muito preocupante. E eu estou aqui hoje abrindo o coração para vocês, porque isso nos preocupa. Nós não queremos um domingo lotado de pessoas e uma multidão de pessoas. Nós queremos uma multidão de discípulos de Cristo. Pessoas que caminham com Jesus e cada dia, cada vez mais, estão sendo mais edificadas para a glória de Deus. Então nós precisamos que você entenda a profundidade disso. Veja, a liderança de uma igreja, ela precisa continuar focada nos estudos e na palavra, para que haja orientação. É justamente assim que nasceu a diaconia. Quando você vai para o livro de Atos capítulo 6, você encontra lá, né? Nós estávamos em reunião com a diaconia anteontem, foi um tempo muito especial com Alex, a Rafa, que lideram a diaconia junto com todos os diáconos, né? Ali falando a respeito das coisas, de como servir melhor a igreja, de como fazer melhor a igreja. Foi um tempo muito especial. Nós vamos ainda ter um culto aqui onde nós vamos reconhecer toda a diaconia da igreja diante de vocês, para que vocês possam saber quem são os diáconos, né? Porque tem o diácono que está com o distintivo no peito, né? E tem o 02 que está escondido aí do teu lado, né? Então é uma maneira que a gente tem de montar uma escala, de fazer acontecer para que tudo aconteça de maneira organizada. E olha lá o que aconteceu em Atos 6, de 1 a 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, assim como Moisés foi um representante da lei e um orientador da lei, hoje o ministro, né, da igreja, o pastor que preside, principalmente aqui no caso eu, né, somos representantes da nova aliança. Então a gente vai trazendo orientação, a gente vai trazendo entendimento e ensino para que nos grupos pequenos as pessoas possam ser edificadas. Então se você vem num culto e você recebe um ensino, mas você não vai para um em casa, para que o teu coração seja exposto ali com os irmãos, você não é edificado na plenitude daquilo que o ensino tem para oferecer. Você interrompe o processo no meio. Entende a importância? Da mesma forma que se você for num em casa e não participar de um culto no domingo, você vai chegar para um processo de edificação no qual você perdeu o ensino. Ou seja, você vai pegar o trem andando, querer sentar na janelinha e não vai entender bolhufas, né? Então, há um processo pelo qual eu e você, diante da palavra, precisamos nos dobrar a Ele. Precisamos entender que isso trará para nós edificação. Isso trará para nós vida com Deus. Isso trará para nós ritmo. É nesse ritmo que nós queremos começar 2026. Amém? Então, a primeira coisa que Jétro fala para Moisés é que ele continue orientando e mostrando a todos como deve viver e devem fazer. Mas ele diz assim no versículo 21. Mas, ao invés de você fazer essa fila, de fazer dessa maneira desumana, escolha entre todo o povo homens. Aí ele vai falar de 4 virtudes aqui, ó. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Primeiro, homens capazes.
A capacitação é parte de treinamento. Ninguém nasce capaz. As pessoas vão sendo capacitadas, né? É por isso que desde o ano retrasado nós começamos com um curso de liderança semestral nessa casa, onde nós vamos capacitar as pessoas que são selecionadas para liderar em grupos pequenos. Porque nós precisamos de homens capazes. E aí aqui é muito interessante, porque a gente vive uma dinâmica, né? E essa dinâmica, às vezes, ela acontece assim. Tem pessoas que não se sentem capazes, mas o líder de em casa está vendo que ele é capaz. E está querendo dizer, você é capaz, meu irmão. Ele diz, não, eu não sou. É sim. Vai dar certo. Você vai romper, né? Você vai cuidar bem, né? Deixei um passarinho contigo, ele não morreu de frio na noite seguinte, né? Você vai avançar, você vai estar pronto para responder as perguntas, você vai estar pronto para cuidar, para amar, para se importar com alguém. E tem também aqueles que se sentem capazes, né? Mas o líder olha e diz, ainda não. Né? E aí nós temos que dançar essa música, né, ao longo da igreja, para que a gente possa capacitar aquele que não está capacitado e convencer aquele que já está capacitado, mas não se sente. Esse é o trabalho, né, da liderança de em casa, dos supervisores, dos pastores, né, onde a gente vai desprendendo aí de energia para acompanhar, para entender, para discernir essas capacidades dentre o povo, para que nós todos possamos ser edificados. A segunda característica que Jetro diz a Moisés é que estes homens que vão compartilhar o fardo do apacentamento com ele, sejam homens tementes a Deus, ou seja, autênticos, que não vivem uma religiosidade, que não tem uma capa de crente, mas no fundo não é. Pessoas que dão fruto, pessoas que têm o bom testemunho, pessoas de fala mansa, de bom caráter, de fruto do Espírito, de paciência, de longanimidade, de benignidade, de domínio próprio, de fé, de esperança, que não seja um neófito, que seja alguém que conheça a palavra de Deus, pelo menos nos seus fundamentos, né? Pessoas que são tementes a Deus, autênticas, que dizem que amam ao Senhor através do estilo de vida delas. E aí, a liderança vive a dinâmica de caça-talentos aqui dentro. A gente está caçando esses talentos, essas pessoas que através do estilo de vida delas vão estar aptas para serem colocadas como irmãos mais velhos, né? E olha que interessante, quando a gente vê lá na frente, como Moisés conseguiu colocar em prática estes conselhos de Jetro. Está lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 9 a 13, diz assim, olha que interessante. Naquela ocasião eu disse a vocês, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas e os seus problemas e as suas disputas? E aí Moisés diz, olha que especial isso aqui, irmãos. Escolham vocês, homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Você percebe que seria impossível Moisés sozinho andar no meio daqueles 2 milhões de pessoas, 500 mil homens, e dizer, esse cara está apto, esse não está apto, esse está apto, esse não está apto. O que é que Moisés faz então? Ele diz, olha, vocês que já são chefes, escolham vocês. E
glória a Deus, nós já chegamos nesse lugar como Igreja Refúgio. Porque quem tem indicado liderança para a liderança de em casa são os próprios líderes de em casa que acompanham as pessoas. Então, vamos supor que você chegou aqui na igreja há pouco tempo atrás e você sente no teu coração que você tem uma vocação pastoral. Você tem uma vocação ministerial. Eu quero te dizer o seguinte, se você não participar de um em casa, não submeter debaixo de uma liderança, não der frutos, não se tornar conhecido, você jamais vai fazer alguma coisa aqui nessa casa. Porque nós precisamos conhecê-lo. E não é o pastor Jean que vai te conhecer agora, é o líder do teu em casa lá. Ele que vai dizer, oxa, teu casamento é legal, você está apto para servir na diaconia. Olha, você é uma bênção, uau, tem dado fruto, tem sido perseverante, tem tua frequência assídua, você se importa com as coisas do reino de Deus, você busca o reino de Deus e sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Você é um homem sujeito a outros homens, você não é dono do próprio nariz, você não é orgulhoso, você permite com que alguém fale na tua vida. E aí, no processo, amém, irmãos? No processo, as coisas vão acontecendo e você vai então amadurecendo e vai sendo colocado em evidência. Então, é assim, é muito lindo de ver como o Senhor, através de Jétro, disse a Moisés o que nós ainda hoje precisamos ouvir. O que nós ainda hoje precisamos colocar em prática, né? A cada semestre, em cada início de curso de liderança, eu mando um áudio para todos os líderes em casa. Eu falo, irmãos, chegou o momento de caçar talentos no teu em casa. Quem aí que tem bom testemunho? Quem aí que é temente a Deus? Né? Quem aí que está perseverando para que você possa trazer para esse curso de liderança, para a gente agora capacitar e fazer dessas pessoas homens capazes? Né? Uma outra característica, a terceira característica, dignos de confiança. Confiança de quem? Da liderança e do povo. Primeiro da liderança, porque como que alguém vai confiar a um outro alguém uma responsabilidade, né, sendo que no processo essa pessoa desconfie? Como que alguém vai chamar um outro alguém para liderar junto se há uma desconfiança? Se talvez a maneira de pensar não seja tão parecida nas coisas que são importantes. Se talvez a maneira de agir não são tão parecida nas coisas que são inegociáveis. Mas a pessoa é uma bênção, pastor. É uma bênção. Mas existe uma discordância que não dá para caminhar junto e confiar a liderança. O que a gente faz então? Mas o corpo de Cristo não tem uma sua multiforme graça? Tem, mas aqui dentro da igreja existem algumas maneiras de crer e de praticar que nós não negociamos. Pode ser que essa pessoa seja então uma bênção numa outra igreja. E está tudo bem. A gente não vai te amaldiçoar. Né? Que a gente entende melhor do que isso. Mas liderança que caminha junto tem que estar alinhada. Liderança que caminha junto tem que estar na mesma página. Não dá para andar com um pé num lado e com um pé no outro. Claro que a gente ora e olha a gente olha com graça para outras maneiras de crer em coisas das quais são negociáveis. Existem coisas que são negociáveis, mas existem coisas que são inegociáveis. E para você instituir uma liderança, um líder de em casa, é necessário que das coisas inegociáveis estejam todas alinhadas. Então, essa confiança, ela é importante, mas não só da liderança. Porque do que adiantaria a liderança confiar se a igreja desconfia? Não serviria de nada. Então, é importante que a pessoa também esteja entre os irmãos dando bom testemunho. É importante que essa pessoa esteja entre as outras pessoas caminhando em serviço, né? Se oferecendo, se entregando como sacrifício vivo. Tem um ditado que diz que
se você quer que uma coisa seja resolvida, dê para alguém que esteja ocupado, né? A pessoa não faz nada, ela está lá esperando um dia ser um líder de em casa. Não serve, não vem nem na escala da limpeza. Meu Jesus, é difícil. A gente já deixa a escala da limpeza para que você venha no dia do teu em casa, e aí no dia do teu em casa da limpeza, você não pode. Estamos vendo, está todo mundo vendo. Ah, mas agora eu quero ser diácono. Mas não veio nem na escala da limpeza, irmão. Como é que você acha que vai ser essa diaconia tua aí? A gente já tem uma ideia. Entende? Faz sentido, queridos? Hoje está um pouco diferente a mensagem aqui, mas a gente está aproveitando para começar o ano alinhado. Amém? Vamos alinhar aqui? Amém? Então, esses conselhos, né? Digo de confiança. E aí a comunidade tem que ter crédito com o povo. Tem que ser uma bênção. Tem que ter bom testemunho. Tem que ter relevância. Tem que ser alguém que, quando as pessoas olham, digam, nossa, essa pessoa, nossa, que casamento abençoado. Que maneira digna. Olha que lindo como eles tratam os filhos. Olha o filho dele. Estava orando esses dias lá, né? Cumprimenta, não cumprimenta. Vou contar um segredo pastoral aqui para você. Posso? Às vezes a gente mede se as pessoas estão almoçando ou não a gente na casa delas, os pastores, pela maneira em que os filhos nos cumprimentam. Segredo pastoral agora escancarado para a igreja. Às vezes a pessoa nem oi dá para a gente, passa reto, faz aquela cara, a gente fala, o que será que estão falando da gente lá na casa deles? Alinhamento, confiança, credibilidade. O Senhor nos convida para um lugar de caminharmos juntos, para que possamos edificar uns aos outros, para que possamos crescer juntos, para que possamos estar diante do Senhor de mãos limpas e coração puro, com sinceridade de coração, com transparência. No curso de liderança a gente ensina, né? O pessoal diz que teto de liderança é de vidro. Não. Casa de liderança é de vidro. Parede, teto, chão, tudo. Tudo de vidro. Né? Porque a gente precisa, e isso é bom, isso faz bem, para a gente entender que existem situações que a gente precisa alinhar, precisa colocar diante uns dos outros, resolver. E caminhar junto. E se não der para caminhar junto, tudo bem, não tem problema, o mundo não acabou. Né? Quando a gente fala de liderança, isso precisa estar muito claro, muito transparente, tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser na soma. Não dá para multiplicar, não dá para multiplicar dá. Não dá para dividir, não dá para subtrair. Não dá para ficar dividido, casa dividida não prospera. Então é importante que a gente caminhe nessa direção e a gente tenha esse discernimento. Hoje nós vamos trazer toda a liderança de em casa aqui, os líderes, os colíderes, os supervisores, os discipuladores, para nós orarmos juntos, apresentar para você, igreja. E eu estou aqui já fazendo desse culto com um foco nisso, diante dessa palavra, desse conselho tão maravilhoso de Jetro para Moisés, para que a gente rume 2026 nessa mesma intensidade, amém? E você, igreja, que não é um líder de em casa, pastor, o que eu faço com toda essa informação? Eu sei que tem muita coisa que você está utilizando aí, mas que você saiba, entenda e veja que essas pessoas que estão sendo levantadas não são qualquer pessoas. Não são pessoas que elas colocaram no coração delas e a gente, que bom que você quer, então vem. Não é isso, há um processo. Existem conversas. Existem questões que são colocadas, pontos que são levantados, né? Nós vamos, agora nesse semestre, nós vamos ter um sábado de reciclagem com toda a liderança de em casa, até com aqueles dinossauros, né, que estão com a gente desde a fundação do mundo. Vão sentar, vão ouvir de novo as mesmas coisas, alinhar o coração para que a gente não ande em casa dividida.
Isso é importante. Isso é importante. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança. E quarto e último, inimigos de ganho desonesto. O oposto de oportunistas. O que é um oportunista? O oposto. Inimigo de ganho desonesto. O oposto de oportunista. Então, o que é um oportunista? O oportunista é aquele que vive pela oportunidade. O cara está procurando na espreita uma oportunidade de se dar bem. Procurando na espreita uma oportunidade de lograr alguém ou se beneficiar da tragédia alheia. Sabe aquela coisa assim, pastor do céu, comprei uma casa pela metade de preço, o casal estava se separando e eu pedi um desconto, eles estavam brigando, foi a oportunidade que eu tive de ter a minha casa própria, pastor. Oportunista. Quando que um discipulador pode ser um oportunista? Quando você está lá precisando de dinheiro, abrindo teu coração, falando da tua dívida e o cara encontra a oportunidade de comprar a tua bis pela metade do preço. Oportunista. Dinheirista. Sem amor alheio. Esse tipo de gente a gente quer longe da liderança. Porque essas pessoas são lobos em pele de cordeiro. Essas pessoas vêm para sugar até a alma de quem ela está cuidando. Característica importante. Importante, nós precisamos ser o servo de todos. Aquele que lidera, seja o que sirva. Seja aquele que tire de si para dar para aquele que precisa. Bem lembrado, no curso de liderança, por exemplo, a gente aconselha e pede para que nenhum líder de em casa peça dinheiro emprestado para os seus liderados. Se nós soubermos disso, você vai para um gabinete, líder de em casa. Por quê? Porque você precisa zelar, cuidar, servir. Não é para o teu discípulo que você vai pedir dinheiro emprestado. Não é para o teu discípulo que você vai oferecer lá, sei lá, o que você está fazendo para angariar dinheiro. Nós já temos um histórico aqui no meio de nós, de pastores que já passaram por aqui e fizeram de igreja marketing multinível. Inimigos de ganhos desonestos. É assim que o líder tem que ser. O líder tem que servir, tem que tirar a roupa própria para oferecer para o seu discípulo. Jesus tirou a vida pelos seus discípulos. Esse é o nosso modelo perfeito. Amém, amados? Estamos alinhando aqui hoje? Estamos sintonizando a rádio hoje? É importante. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. E aí então Jetro vai dizer, olha, assim você vai suprir a demanda, Moisés. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Versículo 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples, decidirão sozinhos. E aqui o pastor diz, glória a Deus. Porque a gente não precisa saber de tudo. As questões que são básicas dos processos da lida, do trivial, do dia a dia, daquele que está se chegando a Cristo, daquele que está começando a caminhar na fé. Os irmãos mais velhos estão aí para isso. E sabe o que há de mais lindo nisso? É que quando nós desempenhamos uma igreja dessa modalidade, dessa maneira, sabe o que acontece? Os irmãos são forçados de maneira positiva a amadurecerem.
Então aquele que está do teu lado aí, né, que está há mais tempo na fé do que você, vai ter que se desdobrar para aprender também a responder as tuas perguntas. Olha que bênção. Ou seja, a própria igreja começa a se edificar. Então, enquanto os pastores estão inclinados e empenhados em formar líderes, os líderes vão amadurecendo, crescendo, servindo a comunidade e oferecendo para a comunidade um ambiente da presença de Deus e de apacentamento. Amém? E aí, versículo 23. Se você assim fizer e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, né? As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra, né? O lindo disso, queridos, é que Moisés recebeu um conselho e fez do conselho muitos conselheiros. Olha que lindo isso. Moisés pegou aquilo que ele recebeu e ele multiplicou para tantos outros. E o Senhor nisso tudo foi glorificado. O Senhor nisso tudo foi engrandecido. O Senhor nisso tudo foi exaltado. Por quê? Porque o povo se organizou para amadurecer juntos. Eu sonho com o teu amadurecimento nesse ano. Eu sonho com a tua maturidade sendo elevada nesse ano. Eu quero pedir para o pessoal do... o pessoal do louvor não vai subir, desculpa. Eu sonho, essa é uma deixa de que está acabando, né? Eu sonho que você possa dar passos de crescimento esse ano como você nunca deu. Que você se coloque no lugar daquela dor de crescimento, sabe? Seja como um discipulador, seja como um supervisor, seja como um irmão mais velho que frequentam em casa, ou seja aquele que nem se membrou ao em casa ainda. Se membre ao em casa, queridos. Faça isso por você mesmo. Faça isso pelo amor que você tem ao Senhor. Faça isso para que você possa ser pastoreado, discipulado, para que você possa amadurecer no caminho, na jornada de fé, para que o Senhor seja engrandecido através de você. Sabe, parece uma bronca às vezes, mas não é uma bronca, é um cuidado, é um carinho. Porque se você continuar vindo só no domingo aqui, você vai ficar sem a parte da edificação. Pastor, mas eu não sou aquela pessoa que gosto muito de estar no meio de pessoas. Sinto muito. Se você é crente, você vai ter que aprender a amar pessoas. Porque afinal de contas, você é uma pessoinha que Deus amou. Você começou a ser amado como pessoa a Deus, por Deus. Então, se ofereça também, ofereça o teu coração para estar no meio de pessoas. Pastor, mas eu me constranjo em abrir o meu coração. Tudo bem, vai com calma. Você não precisa chegar lá rasgando, né? Falando mal do teu cônjuge na reunião, né? Nem faça isso, nunca faça isso, né? Não desonre aquele a quem você tem uma aliança. Mas se ofereça, vá aos poucos, gradativamente, vá se colocando no lugar certo. Permita que o teu coração cresça, amadureça, sabe? Não fique só no domingo. Ou de repente, se você caiu de paraquedas aqui, você é uma pessoa que só vai no em casa, primeiro domingo que você está vindo aqui. Glória a Deus, que seja o primeiro de todos os outros desse ano, em nome de Jesus. Mas para que a gente possa ser edificado e aprender daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar então, daí eu quero dar continuidade chamando os líderes para cá, mas curve sua cabeça nesse momento. Feche seus olhos. Pai amado, Pai bondoso, nós somos gratos a Ti pela vida, somos gratos a Ti por ter nos tirado, Deus, do império das trevas e ter nos trazido para o reino da Sua maravilhosa luz. Somos gratos a Ti pelo Senhor usar todo tipo de gente, todas as formas para edificar a Sua igreja, mas também somos gratos pela maneira organizada da qual nós também assistimos
na palavra de Deus, que o Senhor nos conduz como igreja, como corpo de Cristo, como organismo e como organização. As duas asas de um avião, Senhor. Os dois lados de uma moeda, Senhor. As duas importâncias para que as coisas continuem crescendo e sendo edificadas. E diante de tudo que foi falado aqui nesta manhã, o Senhor venha fortalecer em cada coração o passo necessário de cada um. Aquele que já é líder de em casa, que o Senhor ministre maturidade, seriedade. Aquele que não vai ao em casa ainda, que o Senhor continue convencendo e trazendo o entendimento da importância e dos outros 50% que eles estão perdendo, não se membrando ao em casa. Aquele que já está supervisionando grupos, como já temos alguns aqui na igreja, que o Senhor coloque amor pelos líderes de em casa ainda mais nesse ano, para que as visitas sejam eficazes, para que os discipulados sejam eficazes, para que o alinhamento continue acontecendo. Senhor, aqueles que são discipuladores, que ainda não fizeram curso de liderança, mas que já estão com a mão no arado, já estão discipulando, já estão cuidando de pessoas, Pai, que o Senhor fortaleça a eles, dando a eles, Pai, cada vez mais um entendimento da necessidade, da demanda da Tua obra. Tua palavra diz que os campos já estão brancos e nós temos orado pelos trabalhadores da seara. Deus, em nome de Jesus, fortalece cada um dentro do seu contexto. Aqueles que já foram líderes em casa, que estão num momento de pausa, Senhor, em nome de Jesus, traz alinhamento, traz reflexão. Cuida, Senhor, do ambiente, da necessidade de cada um ali, dos motivos pelos quais eles deram uma pausa. Senhor, guarda cada coração, cada mente, que nenhum desânimo acometa a ponto de desvincular a urgência, a necessidade, a importância, mas que pelo contrário, cada um possa, Senhor, em nome de Jesus, dar fruto na estação própria diante da Tua soberania e da realidade pela qual nós estamos inseridos. Senhor, ao final dessa oração, o que nós mais queremos é que estejamos sendo encontrados como uma igreja que cresce e que é edificada. O que nós mais queremos no final dessa oração, Senhor, e do fundo do nosso coração, é que o Senhor olhe para nós e o Senhor se alegre. O Senhor se alegre pelo nível de entendimento, pelo nível de crescimento, pelo nível de maturidade, pelo desdobramento, pelo engajamento, pelo cuidado mútuo, para que, Senhor, se cumpra a Tua palavra quando diz que quando amarmos uns aos outros e nos entregarmos nesse amor de verdade, saberão que somos Teus discípulos. Que assim seja no nosso meio. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então eu quero nesse momento chamar aqui à frente, que fiquem aqui de frente para a igreja, todos os líderes de em casa, co-líderes, discipuladores e supervisores de em casa, que venham todos aqui na frente, para que nós possamos junto orar como igreja por esses líderes e ouvi-los num voto público anteriormente combinado. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas? Aleluia! Nós temos alguns líderes que não puderam estar conosco nessa manhã. Temos os pastores Edu e Sheila que estão de férias. O pastor também tira férias. Fiquei 2 semanas de férias. Mas eu trabalhei tanto na minha casa, mas tanto que eu estava com saudades do meu trabalho. E aí foi bom quando acabou também. Glória a Deus. Nós temos um aviso que eu quero dar a todos vocês. Nós tivemos uma situação bastante delicada nos últimos meses do ano passado. E no findar dessa situação toda, nós tivemos o desligamento dos pastores Valdir e Ivete. Tivemos uma discordância de postura pastoral. E aí, então, achamos por bem, mutuamente, desligarmos eles. Eles não congregam mais conosco, mas seremos eternamente gratos a eles e ao Senhor por tudo que eles fizeram no período em que eles estiveram conosco. Amém? Pois bem, aqui estão os servos dos servos, nessa manhã. A palavra que eu tenho para vocês
principal, primeira, é a seguinte: cuidem muito bem da presença de Deus no coração de vocês. Não deixem a chama apagar de jeito nenhum. Se for para acordar de madrugada para orar, acorde. Se for para estar aqui nas terças e quintas, no momento de oração das 6 às 7 da manhã, venha. Se for para dormir mais tarde, durma. Se for para confessar uma tentação, confesse. Não se esqueça que é muito mais fácil confessar a tentação do que confessar pecado. Não guarde a sua vida íntima para si mesmo somente. Permita com que ela seja exposta diante dos seus líderes, diante dos seus discipuladores, dos seus supervisores, dos seus pastores. Vocês estão servindo uma comunidade, vocês estão servindo o corpo de Cristo. E o testemunho de Cristo recai sobre as decisões diárias de vocês. Como vocês fazem com as finanças de vocês, como vocês fazem com a vida piedosa de vocês, como vocês fazem com a maneira em que vocês conduzem a vida, a maneira em que vocês tomam decisões. É um alerta para todos nós. Eu falo para você, falando para mim, tá bom? Eu tenho o meu discipulador que mudou, agora não é o pastor Nathan, é o pastor Abe, juntamente com o pastor Jay. E eu tenho me encontrado com eles via FaceTime. Tenho aberto meu coração, tenho falado das minhas fraquezas, tenho falado das minhas tentações, tenho falado das minhas dificuldades, porque eu preciso tanto quanto qualquer um aqui. Você também é um desses. Muito mais do que um status, muito mais do que uma posição, muito mais do que um título que você está carregando a partir de agora, ou já tem carregado, alguns estão ingressando nesse momento. É quem você é diante de Deus. Isso é o que importa. Isso é o que importa primeiro. Tá bom, queridos? Vocês sabem que os nossos 4 gabinetes pastorais lá, que agora estão ficando a coisa mais linda, estão todos de portas abertas para qualquer um de vocês a qualquer momento. Para nosso pastoreio, vocês são prioridade, porque vocês estão compartilhando o fardo do apacentamento com a gente. Não se esqueçam disso também. Tá bom? Amém, igreja? Estamos empolgados juntos? Então vamos ficar de pé todos, estender as nossas mãos para eles, para que eles possam juntamente, recebendo essa oração, e depois da oração fazerem um voto público para esse ano de 2026. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti pela vida desses irmãos e pelo sim deles. Somos gratos, Senhor, pelo desprendimento. Somos gratos, Deus, pela chamada pela qual o Senhor os chamou, pela convocação da qual o Senhor os convocou e pelo sim de cada um deles. Senhor, que eles carreguem a vida deles, Senhor, de maneira agradável aos Teus olhos. Senhor, que eles sejam mais íntimos de Ti do que de qualquer outra pessoa, de qualquer outro discípulo. Que a presença que eles têm diante de Ti se multiplique cada dia, cada vez mais, para que eles possam crescer em graça, em sabedoria, cada dia, cada vez mais. E quando eles abrirem a boca deles, Pai, não sejam nem eles mesmos mais falando, mas seja o Senhor através deles. Usa-os com graça, usa-os com poder, usa-os com autoridade, usa-os com intensidade, usa-os com os dons, usa-os com o fruto do Espírito, com o testemunho deles, usa-os como família, na lida com os filhos, com os netos, usa-os, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, que eles amadureçam todos os dias, que todo dia, cada vez mais, eles possam, engrandecendo o Teu nome, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo, e servirem como instrumentos de edificação desta casa, Senhor. Que eles sejam homens e mulheres de confiança diante dessa comunidade, e que os seus filhos amem a Ti e amem a vocação que o Senhor deu a cada um deles. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Podem se sentar. E vocês aqui ainda, vamos fazer o voto público. Vocês vão repetir a partir de mim aquilo que eu já coloquei no grupo, né? Sexta-feira, e vocês já leram, estão de acordo, né? Então vamos lá. Digam assim: eu afirmo a minha fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal.
Eu creio que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são palavra de Deus, totalmente digna de confiança, inspirada completamente pelo Espírito Santo. A suprema, final e única regra infalível de fé, prática e discipulado. Eu creio sinceramente que a declaração de fé desta igreja, os fundamentos e o treinamento de líderes de em casa expressam a verdade ensinada nas Sagradas Escrituras. Eu prometo que quando não estiver em harmonia com alguma das afirmações da declaração de fé, ou com material elaborado para o ensino, tornarei conhecido, por iniciativa própria, ao pastor e outros líderes, que ocorreu uma mudança em meu ponto de vista, desde a minha afirmação deste voto. Eu submeto ao governo e à disciplina da Igreja O Refúgio de São Bento do Sul. Eu prometo ser zeloso e fiel em promover as verdades do Evangelho. Sempre que me surgir perseguição, desconforto e oposição por causa disso, diga assim: eu estou disposto a assumir responsabilidades no cuidado de pessoas que frequentem o meu grupo, aconselhando, ensinando, admoestando, de acordo com as Escrituras e com o corpo de pastores dessa casa. Eu me comprometo a manter o meu testemunho agradável ao Senhor, mantendo-me modelo aos irmãos mais novos na fé. E por último, diga: eu me comprometo a assumir essa posição de responsabilidade para o ano de 2026, salvo por acontecimentos de ordens maiores, as quais serão ponderadas e analisadas juntamente com os pastores dessa casa. Glória a Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encha de graça, que o Senhor seja com vocês em todo encontro, em todo momento, para a honra e glória dEle. Sirvam a Ele, amando Ele acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, queridos, podem se sentar. Antes da gente se despedir, bom dia, igreja. Eu queria deixar um aviso aqui para vocês. A gente, essa semana, conversou bastante sobre a importância desse material que foi feito. Eu não sei se você sabe, mas esse livro, Fundamentos, é feito pelo pastor Jean e com a participação da pastora Sheila. Foi um projeto que levou 2 anos. Foram 2 anos debruçado em cima de muito material para chegar nisso. Esse livro, ele não é um livro que você pega e fala assim: eu vou ler esse livro, e aí você é edificado por esse livro, e aí você passa para um próximo livro, e é isso. Não. Esse livro, ele é uma teologia sistemática. O que isso significa? Significa que ele é um livro de pesquisa. É um livro que você deve ter para sempre te acompanhar nas tuas leituras,
nos teus conselhos, nas tuas dúvidas. Então, ele é um livro de mais de 400 páginas, dividido em assuntos muito, muito importantes. Então, ele fala, quando você tem dúvida e você quer saber sobre a criação, como foi a criação, o que a gente acredita sobre a criação, ele vai estar destrinchando sobre isso. Ele fala sobre a queda, o pecado, a punição, a salvação de Deus, a conversão, qual é o processo de regeneração, de justificação, glorificação, santificação e seus aspectos. Quando você quer entender o que a palavra de Deus fala sobre Deus, eu quero saber sobre Deus, eu quero entender Deus, a realidade de Deus, a identidade de Deus, a transcendência de Deus, as perfeições de Deus, a Santa Trindade. Uma dúvida: o que a igreja acredita em relação à Trindade? Como eu posso entender melhor sobre esse Deus triuno? Está aqui. Tem, olha, muitas páginas dedicadas a isso. A Santa Trindade, um Deus em 3 pessoas. Cada um é uma pessoa, cada pessoa é Deus. Todas as pessoas da divindade são Deus. As pessoas da divindade são distintas. É incrível. É um livro para você ter, para você pesquisar. Então, olha, fala sobre o Espírito Santo, as variações, os títulos e símbolos, a natureza do Espírito Santo, a distinção. Aí vai falar sobre Jesus Cristo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a encarnação, a humanidade dessa pessoa. Aí as características da igreja, o que é a igreja, as imagens bíblicas da igreja, as questões especiais para a definição da igreja, o papel da igreja, o cerne do ministério da igreja, o governo e unidade da igreja, e assim vai. E quando a gente quer falar também sobre as ordenanças, a vida piedosa, uma vida de oração, jejum, evidências do Espírito se movendo em nós, e aí o tema futuro. Futuro é a escatologia, falar sobre o final dos tempos, Apocalipse, o que é isso, o que a gente defende. Existem várias linhas sobre final do tempo, se é antes, durante, depois da tribulação. E aqui, então, tem todo um estudo para nos trazer uma direção, o norte daquilo que a igreja acredita. Então, isso aqui é muito mais do que um livro que você vai ler, é um livro de pesquisa. Para você entender uma teologia sistemática hoje, dentro de uma livraria, custa acima de R$200. Você não vai encontrar uma teologia sistemática porque é uma compilação, é um trabalho muito minucioso, tratando de assuntos muito importantes para nos fundamentar. Por isso chama Fundamentos. Porque é todo um panorama, é todo um entendimento que a gente precisa fundamentar na nossa fé, né? Para que a gente não acredite em coisas que a gente construiu, que a gente acha, que a gente sente, que a gente pensa. Então está aqui uma direção muito importante para a gente se fundamentar. E dito tudo isso, por que eu estou aqui? Esse livro Fundamentos, que é um livro que a gente fez com muito capricho, por isso que ele tem uma capa dura, porque é um livro para durar, né? É um livro para você ter, para você sempre fazer pesquisa. Eu quero saber sobre isso, eu quero entender. Você vai lá no livro Fundamentos. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir aqui e tentar procurar aqui a resposta, né? Que vai te orientar na palavra, que vai te mostrar na palavra de Deus aonde está, como é que está, enfim. E a gente fez, então, uma promoção. Esse livro estava sendo vendido por R$120. E a gente, por conta da obra, a gente fez um investimento muito alto nisso daqui. E tem muito livro parado. Então, a gente decidiu fazer uma liquidação para a gente poder arrecadar um dinheiro para ajudar também na obra. Então, está numa promoção por R$80 e 2 por R$150. Então, se você puder adquirir, adquira. Se você puder
presentear pessoas com essa sistemática, com esse livro de pesquisa é incrível. Pessoas em crise, pessoas que de repente não entendem um pouco da fé evangélica cristã, está aqui um livro para você presentear aniversários, e enfim. Então, que você possa aproveitar esse tempo. Nós não sabemos até quando, a gente não estipulou ainda uma data que a gente vai manter essa promoção, mas eu queria estimular muito você a adquirir esse livro, tá bom? Obrigada pela atenção, Deus abençoe, queridos. Amém, gente. Tudo isso é uma maneira da gente angariar recurso para a gente virar essa página da obra, tá? Então, se você está aí pensando em comprar um presente para alguém, ou você queria comprar esse livro para começar a EBD e ter o teu, é uma oportunidade que a gente está oferecendo. Vamos ficar de pé, então vamos orar, encerrar esse momento de culto. Glória a Deus. Amém. Que Jesus continue falando ao teu coração, né? Alinha a tua casa, alinha a tua vida aí para você mergulhar nessa dinâmica de culto e de em casas. Em nome de Jesus, que 2026 seja um ano de você crescer mesmo, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, pela tua comunhão que está diante de nós, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por podermos estar num lugar onde podemos cultuar a ti com liberdade. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, falou, ministrou, moveu e recebeu também da nossa parte neste momento. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, que o Senhor abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, guarda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana.